Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Nós vamos fazer a leitura no capítulo 2. Iremos ler do verso 1 ao verso 9. Nós vamos passear por esse livro, não vamos nos deter ao texto que irá ser lido, mas vamos partir dele para contextualizar aquilo que desejamos meditar nessa noite. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, do verso 1 ao verso 9. Mesmo assentado como você se encontra, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. No segundo ano do rei Dário, no 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ora, pois ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações e as coisas preciosas. De todas as nações virão e encherei de glória essa casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Que Deus nos abençoe com a sua augusta palavra. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós somos gratos pelo privilégio de poder adorar o seu nome. E abrimos os nossos lábios para entoar ao Senhor esses belos hinos que engrandecem a tua majestade. Nesse momento nós temos diante de nós a sua palavra. E nós cremos que o Senhor fala através dela. E ela é a razão máxima que nos faz estar aqui nessa noite. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Então nós te pedimos, fala conosco. Traz ao nosso coração aquilo que precisamos ouvir nessas horas finais de 2024. Instrui-nos, edifica-nos, conforta-nos. Se preciso, corrige-nos. Mas não permita, Senhor, que saiamos deste lugar da mesma maneira como nós chegamos até aqui nessa noite. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero de forma muito objetiva e breve, porque o relógio não para, meditar com você nessa passagem das Escrituras presente no livro do profeta Ageu. Não vamos fazer a exposição propriamente dita, verso a verso, desse capítulo 2, do verso 1 ao verso 9 que acabamos de ler, mas vamos passear por esse livro, apresentando diante de nós, o Senhor, a perspectiva para esse novo tempo que daqui a pouco se inicia em nossas vidas. É sobre um novo tempo que eu gostaria de meditar com você. Mas antes de adentrarmos aos versículos desse livro, que gostaríamos de utilizar nessa noite para pensarmos sobre esse novo tempo, é preciso nós entendermos o contexto em que essas palavras foram ditas pelo profeta Ageu. Ageu desenvolveu o seu ministério em concomitância com o profeta Zacarias. Ambos profetizaram em Israel após o exílio da Babilônia, quando os judeus regressaram da Babilônia e de todo o império persa, retornam para Jerusalém com um propósito: reconstruir a cidade, reerguer os muros, reedificar suas casas e reconstruir o templo do Senhor.
Dentro do contexto em que a mensagem de Ageu é pregada, nós temos os livros de Esdras e também do próprio Neemias. Todos esses livros relatam esse período pós-exílio, quando o povo de Deus retorna com o propósito de recomeçar, de viver um novo tempo. Mais de 50 mil judeus haviam regressado para Jerusalém. Encontraram uma cidade destruída, em ruínas, muralhas completamente queimadas. O templo só lhe restava nem mesmo a base principal. A cidade estava completamente entregue ao opróbrio devido ao próprio pecado cometido pelo povo do Senhor no passado, levantando o Senhor a sua ira contra o seu povo e enviando contra o seu povo uma nação estrangeira que o subjugou e o destruiu. Você conhece o contexto? Após 70 anos eles finalmente retornam. E é exatamente esse cenário que eles vão encontrar. Mas para recomeçar é preciso refletir. Para viver um novo tempo, é preciso considerar o tempo passado. Para viver novos objetivos, é preciso analisar aquilo que se fez, aquilo que se realizou, aquilo que se praticou. O livro de Ageu é um livro de recomeço. Mostra-nos o recomeço de Jerusalém, a reconstrução, o reerguer daquilo que havia sido destruído. Quando pensamos que daqui a pouco iremos recomeçar um novo ano, sem dúvida alguma, nossas mentes, nossos corações devem estar cheios de planos e projetos. Você já deve ter traçado suas metas e os seus objetivos para 2025. Isso é natural e isso já faz parte do nosso modus operandi. Mas para recomeçarmos e vivermos um novo tempo, seria muito prudente que nós olhássemos para o tempo que vivemos e aquilo que fizemos, as escolhas que realizamos, os caminhos que trilhamos. E a partir dessa reflexão e desse exame, de fato nos lançarmos a essa nova realidade que daqui a pouco se inicia para todos nós. A primeira verdade que eu gostaria de pensar com você é a verdade que está no capítulo 1 de Ageu. Deixe sua Bíblia aberta em Ageu, que nós vamos correr esse livro. Em Ageu capítulo 1, verso 5 e verso 6. A primeira coisa que o texto sagrado irá nos propor é uma reflexão sobre a coisa mais preciosa que cada um de nós possui. O capítulo 1, verso 5, verso 6 diz: Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo no saquitel furado. O profeta começa provocando os israelitas a refletirem sobre a sua própria trajetória. E o seu objetivo é fazer com que o povo de Deus se lembre dos dias augustos e gloriosos que viveram no passado. E façam uma comparação com a realidade daquilo que experimentavam no seu presente. E as palavras do profeta são extremamente confrontadoras. E de maneira muito clara, o Senhor, falando pela boca de Ageu, diz ao povo dele: considerai o vosso passado. A expressão no texto original significa reflita sobre o seu passado, reflita sobre a sua vida. Mas não é um passado distante, que se distancia de nós nos anais da história, mas é um passado recente, daquilo que nós temos vivido, numa proximidade de nossas ações, numa proximidade de nossas escolhas. E aí o Senhor começa a contextualizar, e Ele diz: vocês têm semeado muito e têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Vocês bebem, mas não saciam a sede. Vocês se vestem, mas não se sentem aquecidos. E aquele que recebe o seu salário parece que o recebe para colocá-lo num saco furado. O que é então que o profeta quer confrontar o povo do Senhor? Não tem a ver com perspectivas materiais, não caminhe por essa interpretação do texto, mas tem a ver com a nossa vida sem Deus. Se vivermos sem Deus, praticaremos todos os esforços presentes aqui pelo profeta, e ainda assim viveremos nessa situação. Se vivermos sem Deus, faremos exatamente isso. Plantamos muito, mas colhemos pouco. Nos vestimos, mas não nos sentimos aquecidos.
Comemos, mas não nos fartamos. Bebemos, mas não nos saciamos. Trabalhamos, mas parece que nunca é suficiente. A primeira coisa que o Senhor quer provocar os israelitas, e o Espírito Santo deseja provocar-nos nessa noite, é refletirmos sobre nossa vida com Deus. Quantas vezes nós somos impulsionados a pensar naquilo que queremos conquistar. Milhares e milhares de pessoas, neste exato momento, assim como nós estamos aqui, estão nas mais diversas regiões desse país, e a imensa maioria gosta de ir à praia, e à margem da praia, todo tipo de simpatia que você possa pensar esse povo faz, para ganhar dinheiro, para ter sucesso. A coisa começa com a escolha da roupa. Dizem que quem veste amarelo ganha dinheiro. Será que tem alguém de amarelo aqui? Tem uma que vai ficar rica. E aí, quem veste branco vai ter paz. Tem um bocado de gente que vai ter paz aqui. Vermelho, amor. Alguém está atrás de um amor? Não, ficou tudo na terapia do amor, lá na Universal. E a partir da escolha da roupa que nós fazemos, isso já reflete as preocupações que nós temos. E é mais do que natural que nós nos preocupemos com aquilo que vamos construir, com aquilo que vamos conquistar, com aquilo que desejamos para o nosso 2025. Mas todas essas coisas que você está ambicionando, são legítimas e reais. Todas essas coisas, sem a presença de Deus, serão inúteis. É o mesmo que plantar e não colher. É o mesmo que comer e não se saciar. É o mesmo que se vestir e não se sentir aquecido. Qual é a coisa mais preciosa que você precisa levar para 2025? É a presença do Senhor. É a comunhão com o Senhor. É a sua intimidade com o Senhor. É a sua vida com o Senhor. No versículo 4 do capítulo 1, o profeta nos mostra uma segunda realidade. Confrontando os israelitas, ele mostra qual é a prioridade. Ele diz no verso 4: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Vamos entender o que está acontecendo. Os judeus haviam regressado. Neemias já tinha reconstruído as muralhas. Esdras iniciou a reconstrução do templo. Mas as pressões dos inimigos fizeram com que as obras fossem paralisadas, e elas ficaram 15 anos interrompidas. Os judeus então desprezaram a casa do Senhor e começaram a construir suas próprias casas e a edificar suas próprias moradias, e começaram a se preocupar consigo mesmo, enquanto a casa de Deus estava em ruínas, estava abandonada. E então o Senhor levanta o profeta Ageu para confrontar aquele povo e relembrar aquele povo qual deve ser a sua prioridade. E aí o profeta diz: será que é tempo de vocês habitarem nessas casas apaineladas, ou seja, nesses palacetes, nessas casas luxuosas, confortáveis, enquanto a casa do Senhor continua em ruínas? Qual é a nossa prioridade? Será que Deus foi a sua prioridade em 2024? Será que Deus foi a sua principal escolha em 2024? Ou você se envolveu apenas com as suas necessidades, com os seus projetos pessoais, com os seus anseios, e o Senhor foi ficando de lado? Quem sabe você empregou toda a sua energia em busca dos seus sonhos, e talvez você tenha chegado até aqui realizando os seus sonhos, mas aonde ficou Deus? Será que Deus não perdeu espaço para o seu trabalho? Será que Deus não perdeu espaço para o seu lazer? Será que Deus não perdeu espaço para as suas ocupações? Será que Deus não perdeu espaço para uma incontável infinidade de coisas que podem ter tomado o lugar do Senhor na sua vida? O Senhor então nos confronta a pensar sobre a nossa prioridade. Será que é tempo de deixarmos a obra do Senhor em ruínas, enquanto buscamos a nossa própria glória? Será que realmente essa deve ser a nossa prioridade? Vivemos em uma sociedade frenética, e as pessoas estão cada vez mais ocupando o seu tempo com as demandas que essa vida traz. E aí nós vamos deixando Deus de lado. Mas aí a Escritura diz: buscai primeiro o reino dos, e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Será que Deus mudou? Será que Deus perdeu o poder e a capacidade de cuidar de nós?
Será que realmente precisamos sacrificar nosso precioso tempo com Deus para fazermos algumas horas extras de trabalho? Será que realmente vale a pena nós sacrificarmos o nosso tempo de comunhão com Deus para não dispensarmos sob nenhuma hipótese aquele momento precioso de lazer que já se estabeleceu como uma cultura de nossa rotina? Será que realmente vale a pena nós sacrificarmos o nosso tempo com Deus por qualquer outra coisa que exista nesse mundo? O Senhor confronta os israelitas e o Espírito Santo me confronta e confronta você a refletir sobre o tempo que nós temos dado a Deus. Certa vez Jesus Cristo visitou a casa de Maria, Lázaro, seu irmão, e aí diz o Evangelho que enquanto Cristo estava sentado, Maria assentava-se aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia, e Marta estava correndo de um lado para o outro, limpando a casa, cuidando do almoço, preparando os afazeres. De repente Marta, um pouco colérica, observou aquela cena, e eu acredito que ela deve ter olhado mais de uma vez, e aí sentiu-se incomodada porque Maria estava lá sentada ouvindo a pregação, enquanto ela estava correndo de um lado para o outro, e ela disse: Senhor, será que isso está certo? O Senhor não vai mandar essa mulher levantar e vir me ajudar? E aí Jesus responde de uma maneira muito fantástica: Marta, Maria escolheu a melhor parte, e isso não pode ser tirado dela. E você, Marta, você está inquieta demais, você está se mexendo demais, você está preocupado demais, você está ansioso demais, por uma ansiedade legítima. Algumas pessoas condenam Marta, eu entendo o coração de Marta. Marta quer oferecer a Cristo o melhor, ela quer uma boa comida para ser servida, ela quer uma casa limpa para o Senhor estar ali, ela está oferecendo o seu melhor, mas ela está deixando a inquietação roubar o que existe mais precioso, o seu tempo com Cristo. A coisa mais valiosa que você tem é o seu tempo com Deus, e isso não pode ser substituído por nada. Nada é mais prioritário do que o tempo de oração. Nada é mais prioritário do que a santa convocação da Assembleia reunida para louvar ao Senhor. Nada é mais importante do que estarmos juntos para declarar ao mundo que Deus é bom e soberano. O que você veio fazer aqui nessa noite? Em muitos locais, as pessoas foram a igrejas pedir a Deus que abençoe o seu ano. Eu vim fazer isso aqui também. Mas se você veio apenas fazer isso, você veio com um propósito errado. Nós nos juntamos não para pedir coisas a Deus, nós nos ajuntamos para declarar ao mundo que o nosso Deus é a coisa mais importante da nossa vida. E tudo que nós temos veio das suas dadivosas mãos. É preciso que nós pensemos sobre a nossa prioridade. Aí no verso 3 do capítulo 2, o Senhor leva aquele povo a pensar sobre as glórias do passado. E ele diz: quem dentre vós que tenha sobrevivido, contemplou essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? O Senhor confronta eles e diz o seguinte: quem viu o primeiro templo? O primeiro templo, construído por Salomão, era suntuoso, era belíssimo, era adornado, era único. Diz Flávio Joséfo, era uma das grandes maravilhas do mundo antigo. E agora eles estavam reconstruindo o templo com muitas dificuldades. Aí o Senhor diz: vocês olham para esse templo e ficam frustrados, porque vocês estão olhando para a glória daquele templo passado. Só que aquele templo passado foi destruído e se tornou em cinzas. Não vá para 2025 olhando para as glórias de 2024. Não viva seu hoje apenas contemplando um passado glorioso que não irá voltar mais. Não caia nessa armadilha na qual muitas vezes nós caímos. E aquele sentimento saudosista que toma conta do nosso coração, e de uma forma nostálgica a gente fica dizendo: mas antigamente era assim. Eu fiz isso agora, quando eu conversava com o presbítero Vladimir. Eu disse: Vladimir, eu me lembro quando eu era moleque, minha mãe me levava para a igreja, para romper ano na igreja, e a gente tinha que chegar muito cedo, porque a igreja não cabia de gente para romper o ano na igreja. E hoje em dia a gente precisa redescobrir isso, porque muitas pessoas preferem outros lugares. Isso é o quê?
olhar para a glória do passado, mas isso não volta mais. O que você viveu em 2024, você viveu em 2024. Você agora precisa viver 2025, confiando na providência de Deus na sua vida. Porque ficar olhando para o passado, como era, como acontecia, como se dava, como se fazia, isso não vai ressuscitar o passado. Isso apenas faz com que você viva nessa cíclica armadilha, deixando de contemplar o futuro, deixando de ver o que o Senhor tem colocado diante de você, deixando de observar as portas que o Senhor tem aberto para você, deixando de entender o favor de Deus que está estendido a você. A cada dia basta o seu próprio mal, diz a Escritura. Certa vez os discípulos chegaram para Jesus e disseram: mestre, é o seguinte, nós queremos segui-lo, mas onde é que a gente vai dormir? E o que é que nós vamos comer? E como é que a gente vai se vestir? E quem vai nos dar abrigo? E será que não vai ser perigoso pelo caminho? Será que não vai acontecer animosidades na estrada? Uma senhora aproximou-se de Cristo, preocupada com seus meninos, disse: mestre, coloca um à tua direita e um à tua esquerda. Os outros ouviram aquela conversa e ficaram com raiva. Veja, já existia fofoca na época dos discípulos, histórias mal entendidas. E aí Jesus olha para ela: mulher, tu não sabe o que está me pedindo. Longe deles ficar à minha direita e à minha esquerda. Mas Jesus então responde para eles: por que vocês se inquietam com essas coisas? Olhe para as aves, elas semeiam, elas colhem, elas têm celeiro para estocar comida? Não, mas nenhuma delas deixa de viver, porque Deus cuida delas. Olhe para o lírio do campo, eles tecem, eles fiam? Não. Aí é fantástica essa afirmação: nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Eu sei que muitas vezes o meu coração é tomado de ansiedade, e o seu também. E quando a gente olha para as perspectivas desse mundo que a gente está vivendo, quando a gente olha para o futuro que as previsões dos especialistas colocam diante de nós, a gente fica tomado de tensão e preocupação, mas a gente não pode esquecer: Deus cuida da criação e Deus cuida de nós. E Ele está com a sua mão estendida sobre nós. E Ele não precisa de circunstâncias para mostrar o seu favor. E é por isso que ele vai dizer no capítulo 2, o verso 4, a parte B, ele vai dizer: ser forte, diz o Senhor, trabalhai. Como? Porque eu sou convosco. Deus não vai fazer as coisas cair do céu. Tem um monte de gente que trata o último dia do ano como uma espécie de dia mágico. Vão pular ondas, vão comer lentilhas. Diz que comer lentilha enrica, né? Eu já tentei, eu fiz o teste, não funcionou. Eu acho que a minha lentilha devia estar vencida. Entende? Tem um monte de gente que vai fazer coisas para ver se daqui a pouco o novo ano é um ano apoteótico. Mas qual é o conselho de Deus para mim e para você? É o mesmo conselho que Ele deu pela boca de Ageu: seja forte e trabalhe. Seja forte e trabalhe. Seja forte e trabalhe. Mas somente isso. Aí ele complementa: porque eu sou convosco. É isso que faz toda a diferença. Não é apenas o trabalho e a força, mas é a presença de Deus. Entende, meu irmão? Nós precisamos ter isso em nossa mente. Vamos arregaçar nossas mangas, vamos percorrer nossos objetivos, vamos seguir em rumo aos nossos sonhos, vamos trabalhar e confiar que Deus está conosco. É isso que nós precisamos fazer, é isso que nós temos que fazer. Não existe uma receita mágica, não existe um anjo que vai vir ao seu encontro para entregar as coisas de mão beijada para você. Muito pelo contrário, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos arar o solo, nós precisamos lançar a semente, nós precisamos confiar que Deus enviará a chuva para que ela germine e brote, mas nós temos que trabalhar.
e confiarmos que o Senhor está conosco. Você compreende isso? Que você não chegou até aqui pela sua própria força? Se fosse pela sua própria força, eu tenho certeza que você teria parado no meio do caminho. Se fosse pela sua própria força, você não estaria aqui. Mas você chegou aqui, porque o Senhor é contigo. E essa é a certeza que você deve levar para 2025. Deus estará comigo, então eu vou trabalhar. Deus estará comigo, então eu vou perseguir o meu objetivo. Deus estará comigo, então eu vou perseguir o meu sonho. Deus estará comigo, então eu não vou desistir da minha família. Deus estará comigo, então eu vou lutar para ter mais comunhão com Ele. Deus estará comigo, então eu vou fazer o que precisa ser feito, não porque eu sou forte, mas porque Deus estará comigo. E Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O que é que de fato agrada a Deus? No capítulo 2 de Ageu, no verso 9, está escrito: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O segundo templo não era em nada parecido com o primeiro, só que a glória de Deus invadiu aquele lugar. E aí o Senhor declara algo que ele não disse quando Salomão inaugurou o primeiro templo. Ele diz: a glória dessa última casa, ou dessa segunda casa, dependendo da sua versão, será maior do que a primeira. Por quê? Porque Deus não precisa dos meus adornos para manifestar o seu poder. Porque Deus não precisa do meu jeito para fazer o seu nome engrandecido. Porque Deus não precisa de mim para manifestar a sua glória. Ele é soberano e o seu poder dura para todo sempre. No Salmo 51, no verso 17, Davi diz o seguinte: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. O que o Senhor buscava em Israel, usando a boca de Ageu? Deus não estava querendo uma casa luxuosa e grandiosa como Salomão fez a primeira vez. A questão não é eles construírem casas belas para eles e desprezarem o templo. A questão é, Deus queria ter relacionamento com o seu povo. E é por isso que ele diz: eu estou com vocês. Lembra lá atrás, quando o Senhor disse a Moisés: eu não vou no meio de vocês não. Moisés vai arguir com Deus e vai dizer: se o Senhor não for com a gente, eu também não vou. Nós precisamos do Senhor conosco. A sua presença tem que estar no nosso meio. Você precisa de Deus para ter um ano abençoado e feliz. Não são as simpatias do mundo que vão trazer sucesso para você, mas é a presença do Senhor que fará o seu dia ser abençoado. O que é que faz um ano abençoado? Não é o que você conquistou. Se sua empresa cresceu ou diminuiu. Se você ficou mais rico ou está mais pobre. Se você tem saúde ou está doente. O que faz esse tempo um tempo abençoado? É a presença de Deus. Quantas pessoas, neste exato momento, estão bebendo regaladamente, estão se fartando abundantemente, estão sorrindo, dançando, celebrando, satisfazendo todos os impulsos de sua carne, mas amanhã elas estarão completamente vazias, infelizes, sem rumo, perdidas, e toda a euforia que as preencheu nessa noite de dia 31 de dezembro, terá ido embora ao raiar do novo dia. O que o Senhor nos oferece é a certeza de que Ele estará conosco em todos os momentos de nossa vida. Não esqueça disso. Trabalhe, seja forte, o Senhor está com você. Está com você. Lembra de José? José vai parar no Egito, traído pelos próprios irmãos, vendido como um malfeitor, vai parar no calabouço sombrio de uma masmorra, mas ali Deus o abençoava em todos os momentos. Seja forte e corajoso, trabalhe,
Deus está com você. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.